Mas serves da justiça clava forte, verás que um filho teu não pode a lutar, nem teme que te adore a própria morte. Terra adorada, entre o Brasil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és tu, gentil pátria amada. Brasil. Oi, minha gente linda, colegas do SUAS, tudo bem com vocês? Hoje a gente começou com algumas imagens da nossa 14ª Conferência Nacional de Assistência Social, daqueles dias históricos em que comemoramos os 20 anos do SUAS. Mas depois da festa, geralmente, vem a ressaca. Só que aqui não. Aqui, depois da festa, vem a análise avalizada da coisa. E é aí que eu proponho a pergunta sacudidora de mentes e corações. 20 anos do SUAS. E agora? Embora eu não tenha a pretensão de esgotar o assunto, eu preparei uma análise da forma mais completa e abrangente que eu consegui. Para compor essa análise, eu recorri a esses 3 documentos aqui, que eu revisitei e reli especialmente para esse e para os próximos vídeos. Temos aí a carinha deles. O primeiro plano decenal de assistência social lá de 2007, o documento SUAS 10, publicado em dezembro de 2015, que analisou os primeiros 10 anos de implantação do SUAS, e o segundo plano decenal, que traz as metas para o período 2016-2026. É com base nesses 3 documentos que eu trago aqui algumas análises para a gente pensar junto. E eu vou deixar num comentário fixado o link onde vocês podem baixar esses e outros documentos e normativas oficiais. Eu poderia usar outros documentos além desses planos, como a PNAS de 2004, a primeira NOB lá de 2005, a segunda NOB de 2012, mas eu escolhi pegar os planos e essa escolha se deu porque a elaboração de planos nacionais é também uma novidade na assistência social. Para vocês terem ideia, na área da educação, a elaboração de um Plano Nacional de Educação estava prevista na Constituição de 1934. Essa foi uma decorrência do movimento dos pioneiros da educação, ou pioneiros da educação nova, lá em 1932, que defendiam escola pública, gratuita, laica, obrigatória e unificada para romper com o caráter elitista da educação. Eles propunham que o Estado assumisse a sua responsabilidade por um sistema educacional amplo e igualitário. No entanto, o primeiro PNE, Plano Nacional de Educação, foi lançado anos depois, em 1962, um ano após a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, de 1961. E a previsão de planos nacionais de educação consta no artigo 214 da Constituição de 88 e na LDB de 96. No caso da saúde, não existe uma exigência legal na Constituição de construção de um plano, mas ele foi elaborado a partir de decisão coletiva do Conselho Nacional de Saúde, sendo o primeiro PNS elaborado em 2004. Nessa mesma esteira, como a PNAS também é de 2004, ela já menciona a necessidade de elaboração de um Plano Nacional de Assistência Social, projetando a atuação da política por 10 anos. E isso é uma grande novidade na nossa área. Então eu achei importante olhar para isso, valorizar esse ineditismo da construção de planos nacionais na nossa área, na assistência social, e fazer essa análise a partir desses planos, que materializam a questão do planejamento de longo prazo e a definição de metas nacionais que unifiquem o setor, superando as respostas fragmentadas que caracterizaram a assistência social. E só por essa releitura desses 3 documentos, colega, esse vídeo já vale o seu like, né? E não pense que eu pego esses documentos e jogo na IA e digo para ela, resume para mim, querida. Eu até já tentei, facilitaria muito o meu trabalho, mas até hoje nenhuma análise de IA conseguiu substituir a velha e boa leitura do documento, acompanhada da velha e boa sublinhada com canetas de marca-texto coloridos e do nascimento de um resumo vivo feito por gente de verdade. Se um dia a IA apresentar um texto que realmente me deixe satisfeita, eu vou contar para vocês, pois vai facilitar
facilitar muito a minha vida. Mas esse dia, infelizmente, ainda não chegou. Então curte aí, compartilha e comenta, porque eu tive que reler, revisitar esses 3 documentos para fazer esse vídeo e os próximos. Bom, deu de conversa e nessa análise eu vou começar fazendo a tradicional divisão de avanços e desafios, sendo que os avanços a gente vai falar no vídeo de hoje e os desafios no próximo. Tem gente que me considera otimista demais. Tipo aquela música do Roberto Carlos, sabe? A fé que me faz otimista demais. Brincadeiras à parte, geralmente quando alguém me acha otimista demais, a pessoa já começa escrevendo um comentário sobre assistência social na cidade dela, contando que é o quadro da dor com a moldura da desgraça, que não tem RH, que não tem recurso, que tem politicagem, que é terra arrasada ou que tá tudo descambando. E geralmente a pessoa tá coberta de razão em muitas e muitas coisas, tá? E ela aponta desafios que não são de hoje. Mas continuar trabalhando para superar esses desafios enquanto sociedade não nos impede de celebrar e reconhecer os avanços, a maioria dos quais vieram por conta da luta de trabalhadores sociais, como eu, como você. Reconhecer esses colegas e celebrar as conquistas, inclusive, nos dá combustível para enfrentar os desafios. E claro, vamos olhar para os avanços dos 20 anos do SUAS com base em dados, como eu disse nesses 3 documentos, e não em achismo, mas a partir de documentos de referências. Chegamos neles então. Quando a gente lê em sequência, não tem como não refletir sobre tudo que foi feito nesses últimos 20 anos, desde o tempo em que tudo era mato, como se diz. É preciso lembrar que até 2002, a área da assistência social consistia em um conjunto de ações pontuais, fragmentadas e desarticuladas, reduzidas a programas e projetos implantados de forma pulverizada no país, em geral realizado por entidades sem fins lucrativos. Esses projetos e programas tinham baixa cobertura, elevada fragilidade institucional e um financiamento incerto, o que prejudicava o atendimento da população. O atraso no repasse de recursos era bem frequente, tendo em vista que a modalidade de convênios era a única forma de transferência adotada na época, inclusive entre estados e municípios, já que não estavam previstas as transferências fundo a fundo, que existem hoje. O acesso aos recursos públicos que financiavam a assistência social se dava por meio de pleitos individualizados, ir pedir mesmo, e sob a discricionariedade de cada governante, mais ou menos como está acontecendo agora com as emendas parlamentares. Mas esse é um assunto lá para os desafios. Além dos projetos e programas, existiam também os serviços de acolhimento de crianças e adolescentes. Um dado de 2003, oriundo de uma pesquisa feita pelo IPEA, em parceria com o CONANDA, identificou que a falta de recursos materiais dos pais ou responsáveis era o principal motivo de acolhimento de 24,1% das crianças e adolescentes afastadas do convívio familiar. A pesquisa abrangeu 589 serviços que compunham a antiga rede SAC, cofinanciada pelo governo federal. Outro dado interessante de 2003 é sobre o benefício de prestação continuada, o BPC. Até 2013, ele era operacionalizado como parte dos programas de atenção à pessoa portadora de deficiência e de valorização de saúde do idoso, do então Ministério da Assistência Social. A antepassada do BPC era a renda mensal vitalícia, que virou BPC em 1993 com a LOAS e passou a ser operacionalizada em 1996. Não havia ainda articulação entre o BPC e o Bolsa Família e os serviços socioassistenciais, especialmente pensando atendimento e acompanhamento para esse público. Então as coisas estavam meio dispersas. Como vocês sabem, também em 2003 ocorreu a 4ª Conferência Nacional de Assistência Social. Vamos nos transportar para Brasília em dezembro de 2003. Estava completando 10 anos da LOAS. Tanto que naquela conferência a professora Aldaísa Esposati, na palestra magna, usou a metáfora da menina LOAS. Naquela conferência ficou definido que, sem mais delongas, era hora de criar o Sistema Único de Assistência Social, descentralizado e participativo, nos moldes do primo SUS, o Sistema Único de Saúde. Mas não era apenas criar um sistema, criar só uma nova burocracia estatal, no sentido weberiano aqui de burocracia, tá? Mas fazer uma mudança de concepção, a transformação da assistência social em direito, assim como aconteceu com a saúde a partir do SUS e como estava previsto na Constituição de 88 e na LOAS de 1993.
Passada a conferência, já no ano seguinte, em 2004, ocorre a publicação da PNAS, a Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo CNAS, o Conselho Nacional de Assistência Social. Na PNAS, nós já vamos ver a proposta de organização dos serviços, programas e projetos de assistência social por níveis de proteção. Proteção social básica e proteção social especial, conforme a complexidade das situações atendidas. Vamos ver a indicação de unidades de referência, cujo foco vai ser a família e o território em que essa família vive. Vão continuar existindo os serviços segmentados por faixa etária e por públicos. Então, crianças e adolescentes, pessoas idosas, mulheres, pessoas em situação de rua e desabrigo, mas esses serviços vão ser desenvolvidos em geral por meio de ações complementares, como é o caso dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, os SCFV, e os espaços de acolhimento. Esses serão os serviços que poderão ser desenvolvidos por unidades estatais ou por entidades de assistência social. Já as unidades de referência do sistema, os CRAS, os CREAS, vão se organizar por nível de proteção, pela complexidade da situação, e vão focar a família, além de referenciar essa rede de serviços complementares. Cabe lembrar ainda que a PNAS inova ao prever um nível de proteção preventivo, a proteção social básica. Até então, a assistência social tinha um histórico de ações reativas, respondendo a algo que aconteceu depois que aconteceu. Na PNAS, nós vamos ter a introdução desse olhar preventivo, assim como de um conceito de vulnerabilidade social que ultrapassa a dimensão material e que não se restringe à pobreza, mas agrega elementos relacionais. Finalmente, depois da PNAS, a NOB-SUAS de 2005 que vai ser o nascimento do SUAS, vai amarrar várias dessas pontas. Por exemplo, ela vai mexer na metodologia de financiamento, criando critérios de partilha de recursos a partir de uma base técnica e da transferência fundo a fundo por meio de pisos de proteção social, com repasse regular e automático, fundo a fundo. Isso vai buscar superar a descontinuidade ou a influência política na busca de recursos, na linha de quem não chora não mama, como era antes. Outro avanço de 2005 foram os trabalhos da transição da rede de creches e pré-escolas para o Ministério da Educação, o MEC. Eu não sei se vocês sabem ou se vocês lembram, mas até 1996, lá na LDB que eu mencionei antes, as creches e pré-escolas eram consideradas ações de assistência social. Isso mudou então com a LDB, já citada no começo do vídeo, que estabeleceu que a educação infantil era a primeira etapa da educação básica. Um levantamento de informações realizado em 2004 mostrou que havia uma rede significativa de serviços de creche e pré-escola para crianças até 6 anos, financiada com recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, passados 8 anos da LDB. A NOB também ampliou as potencialidades do BPC, consolidando a integração dele com a política de assistência social, pois isso era um requisito de habilitação dos municípios, aos diversos níveis de gestão. O BPC era um benefício socioassistencial desde 93, com a LOAS. Portanto, era necessário garantir trabalho social com as famílias dos beneficiários. Isso está previsto lá no artigo 24 da LOAS. Isso demandou dos municípios conhecer as pessoas que recebiam BPC e as suas famílias e planejar atividades com elas, incorporando o acompanhamento socioassistencial dos beneficiários e das suas famílias como inerente à política de assistência social e não mais restringindo o trabalho com o BPC apenas ao processo de revisão, que era como funcionava até então. Um processo semelhante de priorização vai acontecer com as famílias do Bolsa nas ações socioassistenciais dos anos seguintes. Juntos, o Bolsa Família e o BPC foram responsáveis por 28% da redução da queda do índice de Gini no período de 95 a 2004. 7% para o BPC e 21% para o Bolsa Família. Lembrem que o índice de Gini é aquele que mede a desigualdade na distribuição de renda. Para garantir a eficiência e a transparência do SUAS, também em 2005, começou a ser desenvolvido um sistema nacional de informação, a Rede SUAS. A inovação de ter informações sobre gestão da assistência social nos municípios teve base no suplemento de assistência social da Pesquisa de Informações Básicas Municipais, a MUNIC 2005, desenvolvida pelo IBGE e lançada em 2006. Aquela foi a primeira vez que foram pesquisados todos os municípios do Brasil sobre a área da assistência social, chegando aos seguintes achados principais, todos eles de 2005, tá?
Lá naquele tempo, então, 99,7% dos municípios brasileiros tinham alguma estrutura organizacional que tratava da assistência social. Em 91,2%, o órgão gestor que tratava da assistência social também era o responsável pelo cadastro único. 96,6% dos municípios tinham instrumentos legais sobre assistência social, geralmente prevista na sua lei orgânica. E o Conselho Municipal de Assistência Social existia em 98,8% dos municípios, até porque esse era um requisito para adesão, né, aos SUAS, Conselho, Plano e Fundo, chamado CPF. Entre os desafios e gargalos da época estavam os recursos humanos. O RH lotado na assistência social era cerca de 140 mil pessoas, o que representava menos de 3% do total dos funcionários da administração municipal brasileira. Quase metade deles tinha somente ensino médio. 96,3% dos municípios informaram que ofertavam serviços na área da assistência social, sendo o chamado atendimento sociofamiliar o serviço mais prevalente. A partir de 2005, com a NOB SUAS, foi proposto um redesenho da estrutura da assistência social para o Plano Plurianual 2004-2007, contemplando a reorganização das ações pelos níveis de complexidade, proteção básica e especial. Essa nova lógica de repasse de recursos já estava expressa na Lei Orçamentária de 2006. 2007 começou com 3.248 CRAs, distribuídos em 2.630 municípios. Mais de 80% deles atendiam e trabalhavam com famílias do Bolsa e do PPC. 31% atendiam famílias de crianças inseridas no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, que já existia desde 96. E 89% desses CRAs ficavam em locais de maior vulnerabilidade. Metade deles ofertava serviços de convivência e metade também atuava intersetorialmente, especialmente se articulando com saúde e com educação. Então a gente já vê aí as bases do que viria a ser fortalecido nos anos seguintes. No cotidiano do CRAS, da época, as 5 intervenções que mais ocorriam eram as seguintes: visitas às famílias, escuta, orientação e referência, grupos socioeducativos, oficinas de capacitação, que na época aconteciam diretamente nos CRAS, e campanhas socioeducativas. Entre as metas traçadas em nível federal para serem cumpridas no SUAS entre 2007 e 2010, vamos encontrar ações relacionadas ao desenvolvimento de um sistema de vigilância socioassistencial, a produção de mapas anuais de vulnerabilidades, enfim, formas de conhecer melhor as famílias e a distribuição territorial das situações de vulnerabilidade, pobreza, violências. O fortalecimento do cadastro único, com acesso e qualificação dos dados e instrumentos como o Censo SUAS, são respostas que hoje nós manuseamos cotidianamente, mas houve um dia em que eles não existiam ou estavam apenas engatinhando. Outra meta que eu quero destacar do período 2007 a 2010 foi a definição de normas de estrutura física das unidades CRAS e CREAS, a tipificação dos serviços que seriam considerados de assistência social, a definição de protocolos de gestão articulando serviços, benefícios e transferências de renda e normativas orientativas de atendimento das unidades CRAS e CREAS, superando o genérico atendimento socioassistencial. Vamos ter a tipificação, o protocolo de gestão, as orientações técnicas e o guia sobre a estrutura física dos CRAS, tudo isso em 2009. Naquele ano, vamos ter também a Política Nacional para Pessoas em Situação de Rua. Todos esses esforços vão visar a superação das respostas dispersas, imediatistas e de baixo impacto social que existiam até então. No caso do CREAS, existia um guia de 2006 que operacionalizava o antigo Serviço de Enfrentamento à Violência, Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, oriundo do antigo programa Sentinela, e o Serviço de Orientação e Apoio Especializado a indivíduos e famílias com seus direitos violados. Com a tipificação de 2009, esses serviços que eram executados no CREAS até então foram extintos e substituídos pelo PAEF. Logo depois, em 2011, saiu o Caderno de Orientação Técnica do CREAS, já com a atualização dos serviços do CREAS, e também saiu em 2011 as orientações técnicas do Centro Pop Rua. E por falar em proteção especial, lembram das crianças e adolescentes acolhidos por motivo de pobreza? Uma das metas do primeiro plano decenal foi justamente promover a reintegração familiar de mais de 42 mil crianças e adolescentes que estavam naquela situação. Lá em 2003, elas representavam
24% do total de crianças e adolescentes em acolhimento. Em 2011, esse número caiu para 9,7%, de acordo com um levantamento realizado pelo MDS em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. A pesquisa foi feita com 2.624 serviços de acolhimento institucional, ou seja, embora não tenha zerado e não sabemos se acabou completamente ainda hoje, mas eu quero acreditar que sim, ocorreu uma considerável redução no número de crianças e adolescentes acolhidos unicamente em razão da situação da pobreza das suas famílias. Quando a gente olha para o período até 2015, os primeiros 10 anos do SUAS, nós vamos ver o atingimento de metas como a consolidação de normativas do PAIF e a sua articulação ao Bolsa Família e ao BPC, priorizando essas famílias para o acompanhamento nos serviços, em especial aquelas em descumprimento, que hoje se usa não cumprimento, de condicionalidades. A própria concepção de descumprimento vai sair daquela lógica de punição, não cumpriu, cortou, para uma lógica de compreender o não cumprimento como um indicativo de vulnerabilidade, de risco, de desproteção. Daí a prioridade a essas famílias no acompanhamento. Vamos ver isso previsto no Protocolo de Gestão de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda, lá de 2009, reforçado nos cadernos do PAIF de 2012 e mais recentemente na trilha de 2024. Que mais? Em 2013 tivemos o reordenamento do SCFV, em 2014, o reordenamento do PET e o início do preenchimento do Cadastro Nacional das Entidades de Assistência Social, o CNEAS. Um dos desafios do SUAS era integrar as entidades de assistência social no novo sistema. Para isso, ao longo de 2012 e 2013, os municípios começaram a preencher formulários listando as entidades que queriam ser consideradas de assistência social e desenvolver serviços socioassistenciais. Essa providência dava cumprimento à LOAS, que prevê o cadastro como requisito para receber recursos e celebrar parcerias no SUAS. Esse processo culminou no CNEAS, o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, de 2004, um sistema utilizado até hoje e que é uma das etapas para o SEBAS. Em 2014, quando foi publicada a Lei 13.019, conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, isso já estava organizado. O MROSC entrou em vigor para os municípios em 2016. Vamos olhar um pouquinho também para os avanços no enfrentamento às situações de emergências e calamidades públicas decorrentes de desastres. Em 2013, foi regulamentado o cofinanciamento federal do Serviço de Proteção em situações de calamidades públicas e emergências, garantindo apoio técnico e financeiro para o acolhimento provisório de famílias desalojadas ou desabrigadas. Só que, especialmente diante da pandemia da Covid-19, ali a partir de 2020, a compreensão em torno dessas situações mostrou que elas não se restringem à alta complexidade, que elas perpassam a proteção básica e a média complexidade também. Entre 2020 e 2024, foram editadas várias normativas técnicas pelo MDS, detalhando e qualificando a nossa atuação diante desses eventos. Isso culminou na criação da Força de Proteção do SUAS, a ForSUAS, em 2024 e 2025, a partir da experiência das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Eu digo 2024 e 2025 porque no caso do Rio Grande do Sul, a ForSUAS foi instituída pela portaria do MDS 991, que é de 2024. Só que ela também foi instituída pela resolução 194 do CNAS, que é de 2025, e aí, a partir daí, se estendeu para todo o Brasil. Outro ponto é que na primeira década do SUAS, 2005 a 2015, foram reconhecidos sujeitos coletivos importantíssimos, como as instâncias de pactuação, que são a Comissão Intergestores Bipartite, a CIB, e a Comissão Intergestores Tripartite, a CIT, os colegiados de gestores de assistência social, o COEGEMAS e o CONGEMAS, os fóruns de trabalhadores e usuários do SUAS, articulações com conselhos de categorias profissionais, universidades e pesquisadores. O Conselho Nacional de Assistência Social, o CNAS, se firmou como um espaço democrático e representativo que efetiva decisões importantíssimas para os rumos da política de assistência social no Brasil. Não vamos esquecer que o seu antepassado, o CNSS, Conselho Nacional de Serviço Social, tinha um formato cartorial e funções relacionadas à concessão de recursos e de isenções fiscais para entidades com diferentes finalidades e de diferentes áreas, misturando aí com saúde e educação, como era na época. O CNAS virou essa chave e superou essa marca.
representando esse espaço democrático, decisório e representativo do controle social da política. A presença da assistência social nos municípios catalisou também a estrutura do cadastro único, enquanto uma ferramenta fundamental para construir uma gigantesca base de dados, não só para o Bolsa Família, mas para muitos outros programas sociais. Em uma relação de reforço mútuo, as informações do cadastro único, ao permitirem a caracterização de famílias e territórios, qualificam a função de vigilância socioassistencial do sistema. Com o cadastro, o Brasil construiu aquela que é considerada a maior tecnologia social do mundo para identificar famílias e pessoas vulneráveis, dando visibilidade a elas no campo das políticas públicas e mapeando diversidades étnicas, culturais e demandas dos diferentes territórios. A compreensão de que o enfrentamento à pobreza exige, além da segurança de renda, a garantia de acesso a serviços e direitos, impulsionou esforços para integrar o Bolsa Família e o BPC ao PAIF, priorizando esses grupos nos serviços e alavancando a mudança da concepção sobre o descumprimento de condicionalidades, como nós já falamos. Por fim, e eu vou chegar ao fim, embora tenha muitos outros avanços que eu poderia mencionar nesse vídeo, após 20 anos podemos dizer que o grande resultado é a presença do SUAS em todo o Brasil, chegando a povos indígenas da Amazônia, áreas rurais, populações tradicionais, quilombolas, ribeirinhos. Essa presença se faz por meio de uma rede de CRAS, CREAS, OSCs com vínculo SUAS e um considerável, embora insuficiente, mas isso é assunto para um outro vídeo, número de trabalhadores. Esses trabalhadores se sentem pertencentes, sentem uma unidade enquanto sistema e lutam por ele. Tanto que ficaram até aqui nesse vídeo. Os dispositivos legais, normativos e técnicos do SUAS foram disseminados em inúmeros processos de capacitação, ganharam solidez, posicionaram a assistência social como uma política pública de proteção social no contexto das políticas sociais brasileiras. Consolidou-se uma tipificação, uniformizando os serviços socioassistenciais e trazendo especificidade à nossa política. Esses resultados foram construídos em cenários de disputa pelos recursos públicos, sendo resultado da luta de muitos sujeitos individuais e coletivos pela construção do SUAS e pelo reconhecimento dos direitos socioassistenciais. Eu, você, os que vieram antes, os que virão depois, somos parte dessa construção. É por isso que precisamos celebrar esses avanços. Viva o SUAS! E não se esqueça de acessar os documentos para fazer a sua própria análise e complementar aqui os avanços que eu, porventura, tenha esquecido de mencionar. A gente se vê na próxima conversa. Tchau!